De volta para casa. Este é o nosso nome da nossa mentoria do podcast Vozes Maternas, que a gente abriu faz 2 semanas agora. E a gente quer hoje reforçar esse convite com muita humildade, com muito amor para você que está aí nos assistindo, que nos acompanha. De volta para casa não é só uma mentoria, ela é algo que vai te conectar profundamente com você, te trazer de volta para te conectar com a tua essência, transformar a tua vida e transformar a vida da sua família, de todas as pessoas que convivem com você. Eu sou Ivete, eu sou mentora terapeuta, junto com a Cleide, estamos nesse projeto que a gente iniciou agora, né, em janeiro de 2026, mas é importante dizer que ele não começou ali, começou muito antes, né? Começou quando a gente começou a se restaurar, quando a gente se restaurou, quando a gente começou a voltar para casa, né? Então fica aí o convite, vai ficar o link aqui, mas antes já manda para aquela mulher, para aquela mãe que também precisa, que está cansada de dar conta de tudo sozinha. É para você. Tá? Eu vou deixar agora a Cleide se apresentar e falar um pouquinho mais de como funciona, para quem é, né, Cleide? Eu acho que é importante a gente trazer isso um pouquinho mais, né? E não sei se você está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Receba com muito carinho, mais uma vez, essa volta para a nossa casa, dentro do nosso podcast Vozes Materna. Eu sou Cleide Hoffmann, sou mentora terapeuta e estou aqui para auxiliar você. Sim, você, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, nessa volta para a casa do interior. Por que da importância de voltar para a nossa casa? Por que disso tudo? Porque primeiro eu voltei para a minha casa. Quando eu voltei para a minha casa, eu enchi o meu copo. Enchi de amor, enchi de carinho, enchi de felicidade, de empatia e de conexão. O meu copo estava cheio. Quando eu consegui encher o meu copo, eu consegui trazer aqui para vocês não mais uma coisa rasa, mas sim algo que transborda. Porque enquanto o meu copo está raso, eu vou sempre estar dando migalhas para você. Porque você não tem o que dar. Porque você não tem o que dar, está raso. Aí é a mesma coisa como eu pegar esse copo meu aqui não está bem cheio, o da Ivete também não está bem cheio. E nós pegarmos e colocarmos aqui. Eu vou encher o dela, ok. Aí, o que acontece? A Ivete vai ficar com o dela vazio. Eu vou estar cheia, beleza, mas nós duas estamos aqui juntas. E nós precisamos, o nosso copo não está cheio, tudo bem, porque não é elegante a gente estar aqui com um copo d'água. Isso aqui é só uma simbologia. Mas para nós duas estarmos aqui, trazermos essa mentoria de volta para casa, os nossos copos precisam estar cheios. Para nós transbordarmos na nossa mentoria. Transbordar em você aquilo que está sobrando. Então, muitas vezes, quando você escutar assim, um não de alguém, quando a pessoa fala um não com firmeza, com clareza, saiba que o copo dessa pessoa está cheio. E ela não é egoísta por estar te dando um não. Ela é egoísta para manter o copo dela cheio. E isso é auto-amor, isso é autocuidado, isso é autocarinho, isso é restabelecimento do seu interior. É equilíbrio das gestões. Porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, né? Tem um ditado muito lindo que diz que a nossa boca fala do que nosso coração está cheio. Gente, então assim, se você vive, né, num ambiente onde só tem brigas, onde só tem discussões, se você é esse sentimento, é isso que as pessoas estão cheias, é isso que o coração delas está cheio. Então, assim, de volta para casa vem para restaurar isso, para mudar, né? Mudar essa chave, mudar essa mentalidade, para que a gente possa
falar do nosso coração e aí transmitir coisas boas. Só que se o nosso coração está cheio de raiva, de mágoa, de tristeza, de angústia, a gente não consegue transmitir amor. Com certeza. E é aquela coisa assim, muitas pessoas, muitas mulheres chegam para mim nos meus atendimentos e coisas, e elas falam, Cleide, eu estou muito desanimada, eu não tenho força, eu estou triste, cansada. Eu consigo compreender. Só que existem técnicas e ferramentas para você mudar o seu humor em 30 segundos. Uau! Vocês duvidam? Vou fazer uma coisa. Você quer esse presente da técnica? Deixa aqui embaixo. Escreve aqui pra gente. Eu quero a técnica. Eu envio um vídeo e um PDF para você, com todas as explicações e do porquê a técnica funciona. Eu vou passar com todos os detalhes. Não vou deixar aqui, não. Você vai precisar colocar aqui para mim. Eu quero essa técnica para mudar o seu humor em 30 segundos. E se não mudar, eu rasgo o meu diploma. Porque ela é comprovada. Só que você precisa fazer. Eu posso passar. Mas se você não fizer a técnica como precisa, não vai funcionar. Isso eu já vou dizer. Eu rasgo o meu diploma se você fizer a técnica e não funcionar. Então, deixei o desafio para você, mas você precisa escrever aqui. Eu quero para receber essa técnica. Uau, olha só, gente, que presentão, hein, Cleide? Não é um presente, é um desafio para você que está me ouvindo. Uau! E é com essa técnica que você já vai sentir o gostinho do que tem dentro da mentoria de volta para casa. Isso é uma, eu vou dar. As outras, para você receber, você precisa voltar para casa, entrar dentro da mentoria. Dentro da nossa mentoria, que ela está de portas abertas, e vir com a gente nesse novo recomeço, nessa nova comunicação, uma nova mulher nascer, 2026, Deus Ainda te deu. Está no começo de 2026. Sim, Deus te deu um livro de 365 páginas, em branco, para você escrever. 40 e pouco, né? Já foram, porque nós estamos em 9 de fevereiro, Isso. né? Então já... as 40 páginas já foi. Mas você ainda tem mais 300. Tem mais de 300. E 26. Exatamente. 326 oportunidades de fazer diferente. E nós estamos lhe dando essa oportunidade. Primeiro testa a técnica, funcionou. Vem com a gente nessa porta, janela que está escancarada para esse recomeço, de você recomeçar. Deixar a ansiedade para trás, deixar a irritabilidade, trazer para um recomeço do seu relacionamento. Talvez ele precisa disso. E aqui eu quero trazer um exemplo de como que a gente pode mudar essas coisas dentro da nossa vida, da nossa família, né, dentro da nossa casa. A Cleide já não me conheceu, né, tão irritada, né? Quando a Cleide me conheceu, eu já estava, apesar de eu estar numa fase desafiadora na minha vida, mas eu sempre fui a mulher explosiva. Então, eu era aquela pessoa que qualquer coisa que desse errado dentro de casa, sabe? E as coisas, elas não acontecem por acaso, né? Deus colocou na minha vida uma pessoa, né? O meu esposo, ele é uma pessoa, assim, extremamente calma, sabe assim? Então, eu tive que levantar ele e ele teve que me baixar. Gente, não quer dizer que ele me transformou, não. A nossa convivência juntos nos transformou. Ele me ensinou muitas coisas e eu com certeza ensinei muitas coisas para ele, mas a questão de trazer calma para as coisas, assim, é muito nítido, que foi ele que me ensinou ao longo desses 10 anos. A gente completou 10 anos que a gente se conheceu, agora em 2025. E no começo de janeiro, quer dizer, no começo de janeiro não, aconteceu que na semana do 20 e pouco de janeiro ali, eu recebo uma mensagem do zelador do nosso prédio dizendo assim: Ivete,
A Celeste está aqui e vai cortar a sua luz. Eu assim, oi? Eu assim, o que aconteceu? Não, acho que é uma fatura não paga. Eu pensei, respirei, eu estava no meu trabalho. Aí eu assim, bom, eu vou verificar, né, com meu esposo, porque a luz está no nome dele, é ele que paga, e eu nem sei quanto é a conta de luz, mas é porque é uma logística nossa de, né, de contas, enfim, não vem ao caso, cada um tem a sua logística nossa, né, as contas de casa é ele que paga. E aí eu pensei assim, não. Se há uma fatura não paga, é porque ele literalmente bugou. Assim, passou batido. Porque eu conheço ele, eu sei da responsabilidade dele, eu sei do comprometimento dele para com a nossa família. Em nenhum momento, assim, eu não senti nada assim. Tipo, em outros momentos eu teria assim, mas como? Ele esqueceu de pagar. Não é possível. Ele priorizou outras coisas. Eu, na mesma hora, assim, não. Até falei para as meninas do meu trabalho, não. Eu vou ver com ele, assim, pode até ter acontecido, mas é porque ele literalmente esqueceu. Sim. E assim, eu não tenho direito de julgar, porque assim, quantas coisas a gente esquece, entende? Dito e feito, mandei mensagem para ele só viu no final da tarde. Ele assim, eu vou verificar. Resultado. Ele não tinha pago, de fato, a fatura de dezembro de 2025. E não estava nem fazendo 30 dias. E eles já vieram cortar a luz. Bom, eu não sei quais são as regras, mas enfim. Eu sei que ele, na mesma hora, ele assim... E a gente estava viajando, porque é 27 ou 28 de dezembro que vence, né? E a gente estava viajando. E assim, ele pega pelo aplicativo, mas assim, passou, esqueceu. A gente fez disso o quê? A gente fez disso uma brincadeira. Por quê? Aí ele chegou, daí ele já resolveu, já pagou, mandou o comprovante. No outro dia, às 9 da manhã, eles já religaram. Porque, de fato, era só uma fatura. A gente ficou sem luz aquela noite. Assim, cara, eu poderia ter, sabe, não... A gente transformou isso num ritual diferente. Aí a gente conseguiu, né, até se a nossa vizinha estiver nos ouvindo, a gente puxou um rabicho para ligar a geladeira e ficamos à luz de lanterna, à luz de... a Emanuele tomou banho de caneca, a gente usou isso, transformou este momento. E aí, quando a gente foi deitar, ele assim, para mim, assim, desculpa. Eu assim, tudo bem. Mas olha, isso acontece, mas olha como a gente transformou isso. Se fosse em outras épocas que a casa interior estivesse toda numa bagunça, teria sido assim? Não, com certeza não. Exatamente. Então, é por isso que quando a gente fala dessa reforma da nossa casa interior, reformular, é para isso. É porque para pequenas coisas que o que aconteceu é pequeno. Se a gente souber levar, olhar, analisar, ter equilíbrio das emoções, se torna num momento delicioso. O momento, talvez, de fazer a oportunidade de um jantar à luz de vela, que quando tiver luz a gente muitas vezes não faz. Né? O momento de brincar com a filha, tomar um banho de caneca. Restabelecer para ela esses momentos. De transformar os desafios em brincadeiras. E não em gritaria, pauladas e coisas. Mas isso só consegue quem tem realmente um equilíbrio das emoções. Quem já conseguiu se libertar de traumas, crenças, conseguiu se libertar de dores que está dentro dela. Então, tudo isso. Mas para isso você precisa realmente estar bem, restaurar, se reconstruir, se reformular, trazendo essa empatia para tudo para você. E você saber também, né, que a pessoa que está do teu lado, ela não... Sabe, assim, para mim, de fato, assim, eu tenho tanta confiança, eu tenho tanta, sabe, que eu tinha certeza que, tipo, bom, eu esqueci. E sabe? É aquela coisa, Ivete, quem não é falho? Então, exatamente, é quando você Quem consegue nunca olhar. falhou? Atire a primeira pedra lá, Jesus já nos falava, eu não lembro qual é o versículo da Bíblia, que Jesus nos fala, quem nunca falhou, atire a primeira pedra. Jesus deixa isso muito
claro. E Ele não traz uma pessoa perfeita para isso. Ele traz uma prostituta, que naquela época uma prostituta era uma mulher que não tinha valor. Exatamente. Então, o que Jesus nos ensina ali naquele momento? Do valor de nós olharmos para dentro de nós. Jesus nos ensina primeiro olhar para dentro. Antes de apontar, antes de criticar, antes de julgar. Até porque, se eu aponto, um dedo vai para você. Quantos vão para mim? Olha aqui. Quantos voltam para mim? Com certeza. Então, Jesus, no nosso manual de vida, Jesus nos dá todos esses exemplos. No nosso manual, Ele nos traz. Só que nós precisamos o quê? Estarmos bem para conseguir compreender o que Ele quer nos passar. Eu estou fazendo todos os dias pela manhã o meu estudo bíblico. Gente, Deus está me ensinando tanto, tanto. Ele está me trazendo tanta clareza. Aquela coisa de tu pegar e botar em prática. Abrir literalmente o teu coração. Porque quando você precisa ter o teu equilíbrio, sim, que eu falo que o equilíbrio das nossas emoções, ele é o pilar central. Exatamente. Ele precisa estar bem, mas olha como é que ele é. Isso aqui é o quê? É a nossa casa. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos de cabaninha. Nesse estilo, todos nós com certeza temos isso como um exemplo de vida, da nossa cabana. Quanta coisa acontecia dentro dessas cabanas. Quantas memórias estão guardadas. E temos memórias maravilhosas, temos outras que nós precisamos limpar. Porque essas memórias nos travam. E é essa cabana, essa casa interior que a gente precisa reformar hoje. Aquela cabana que nós montamos lá na nossa infância. E hoje fazer essa reforma. Fazer as pazes com a sua criança interior. Que se a sua menina ainda está chorando, infelizmente você não vai conseguir trazer a paz e o equilíbrio. Porque daí acontece o quê? A briga entre o adulto responsável e a sua criança interior. Vocês vão ficar aqui, se estranhando o tempo inteiro. Então precisa ter essa paz interior. Atualizar todas as memórias que travam você. Às vezes é a procrastinação escondida que você não sabe o porquê. Às vezes é o perfeccionismo, o medo, a ansiedade, a insegurança, a falta de não ter coragem de falar aquilo que você sonha. Quantos sonhos você engavetou? Engavetou. E o lugar que tem mais sonhos guardados é o cemitério. Uau! Uau! Será que você quer também levar os teus sonhos para lá? Até quando você vai se permitir a não viver a vida que você sonha? E que você merece, né? Sim. E que Deus quer para ti. Sim. Porque Deus quer, né, todos nós prósperos, quer todos nós. Só que muitas vezes a gente acaba, né, no cansaço do dia a dia, porque a gente está nessa exaustão de querer dar conta, de precisar fazer tudo, de entender que nem todas as, né, que as outras pessoas não compartilham, não dividem, sabe? E aí a gente acaba fazendo tudo, e chega um momento que a gente não dá mais conta, sabe? Nesse lugar de exaustão que talvez você esteja. Eu já passei por isso, gente. A Cleide, melhor do que ninguém sabe, já, né? A Cleide foi minha mentora. Eu precisei muito de auxílio e continuo precisando, todos nós precisamos. Com certeza. E a gente está aqui te oferecendo também esse caminho de volta para casa.
sabe? Porque muitas vezes você não consegue descansar de noite. A insônia, porque você fica pensando. Gente, muitas vezes pensar demais cansa mais do que trabalhar. Com certeza. Se a tua mente não para, você não descansa. Você pode até dormir 8, 10 horas, você acorda como se tivesse passado um caminhão por cima de você. Como que você vai amanhã dar conta de trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar do periquito, papagaio, cachorro, se a tua mente não está descansada, se tu não consegue? E você falou aqui em mentalidade, você trouxe prosperidade de Deus, e ser próspero é ter uma mente calma. Ser próspero é o que Jesus nos fala lá em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Está escrito no nosso manual. Qual a abundância que falta na tua vida? Porque abundância não é dinheiro só. Deus nos fez próspero. Ele não quer que nós catamos migalhas. Mas às vezes você está vivendo numa migalha de amor. Às vezes é por amizade, às vezes a migalha de amor pelos filhos, às vezes migalha de amor por esposo, por não saber se posicionar. E às vezes você não consegue viver essa migalha, você não consegue viver essa prosperidade que Deus nos traz. Essa prosperidade de uma vida mais leve. Vivendo a falta de prosperidade com uma ansiedade, com um pensamento muito acelerado. E isso tudo, o que a gente trouxe aqui hoje, tem recurso, tem o jeito de fazer isso, de viver isso. E tem muitas, né, mulheres que já falaram pra gente assim, nossa, mas eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, mas parece que nada é o suficiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Pare de tentar sozinha de novo. Querer dar conta sozinha de novo e de novo e de novo. A gente tem aqui um caminho. A gente está aqui. Eu não dei conta sozinha. Eu precisei de uma mentora, de uma terapeuta, para me restabelecer. E hoje ainda, eu não tenho vergonha de dizer, eu sou mentora, eu sou terapeuta. Mas hoje ainda, de vez em quando eu percebo alguma memória que está me travando, eu busco ajuda, porque tem memórias que eu consigo atualizar sozinha, e tem memórias que eu sei que são mais internas, eu preciso ir buscar ajuda de alguém que está, memória que está encravada no meu subconsciente, eu preciso de ajuda para alguém me auxiliar a destravar, a me desbloquear, para mim ter sim essa vida mais próspera, mais leve e ter a prosperidade hoje que eu estou conquistando em todas as minhas 11 áreas. Mas isso também você só consegue, Cleide, porque você te conhece profundamente. Com certeza. Porque quando começa a apontar alguma coisa que você já percebe, não, isso não está de acordo. Isso não é meu. Isso não é meu, você já consegue, né? O que você consegue, você faz sozinho. O que você não consegue, você busca ajuda. Mas isso você só consegue porque tu te conhece. Com certeza. E a mentoria de volta para casa, ela também traz autoconhecimento, porque eu acho que esse é o primeiro pilar, é você te conhecer e saber o que você quer, qual o teu sonho, o que está aqui guardado no teu íntimo. E onde que, quando essas coisas desafiadoras ou desagradáveis aparecem para nos desafiar, porque elas aparecem para nos desafiar e aparecem para nos ensinar também a nos reconectarmos, a permanecermos conectados e reconectarmos quando a gente sai fora do prumo. E a gente não está alheio a isso, sabe? A gente não está alheio a isso. E a importância da gente entender que o autoconhecimento é fundamental. E, gente, o autoconhecimento ele vai ser para a vida toda. E isso é maravilhoso, não se desespere. Exatamente. Tá louco, eu vou precisar toda a vida pagar uma mentoria, uma terapeuta? Não, eu acabei de falar para você.
quando tu te conhece, tu vai buscar ajuda nos momentos que você percebe Que não dá conta. que você não dá conta, mas você vai saber este momento, porque você vai aprender a dar conta das coisas, você vai aprender as técnicas, as ferramentas para você se resolver. Com certeza. Quando você percebe assim, isso está pesado demais, você busca ajuda. Sim, porque assim, ó, o que é o bom disso é porque você recebe técnicas, você recebe ferramentas e você mesmo vai poder se auto-aplicar. Por exemplo, a ferramenta que muda o humor em 30 segundos. Ela é Que sua. é o que a Cleide vai deixar se você comentar eu quero. Isso. Você comenta eu Ela quero. é sua para a vida toda depois, porque Sim. você pode aplicar ela todos os dias se necessário. Com certeza. E é importante aplicar todos os dias no início. Porque, não vou falar porquê, você precisa... Eu já ia explicar, já ia dar explicação aqui. Não, isso tudo você vai receber se você digitar eu quero. Isso. Então, porque daí, sim, com aquilo você libera o que precisa fazer e você consegue mudar o seu humor. Você consegue ir para outro nível. E você vai aprender essa técnica. Ela é sua, para todo sempre. Por isso, e não é só essa que vão receber dentro da mentoria, tem muitas outras. Então, você consegue se mudar, se transformar, fazer perguntas para si mesmo. Qual é o diálogo que você precisa ter? Talvez você anda ali com aquele chicotinho, se chicoteando o dia inteiro. Você quer dar conta de tudo, mas não consegue dar conta do principal, que é você. Porque a mente ela não foi criada, né? Para você carregar a vida sozinha, sabe? E não a nossa precisa. mente mente. E ela adora que você fica aí. No quentinho, molinho, gostoso. Na pip. Atolada até, como nós falamos no episódio anterior, que degolaram o nosso... Esqueci o nome do orelha, tá? Às vezes você está aí, vivendo até o pescoço. Já está acostumada com o cheiro, está acostumada ali dentro daquele... Na zona de conforto, que não é zona de conforto, mas você entende. Porque sair dali dói mais no começo. Sim. Se movimentar, se mexer ali é mais desafiador. É um caminho desconhecido, é um caminho que gera medo, gera insegurança. Aí eu pergunto, beleza, você tem uma estrada toda pavimentada na tua frente, você não consegue ver o final. Você não sabe o final dessa estrada. Mas aqui do lado tem a outra, que é uma estrada de chão, esburacada, cheia de buraco e coisa. Mas você vê o final dela ali. Qual é a estrada que você prefere ir? A que traz tranquilidade, um caminho leve, que você pode curtir a natureza? Ou vai continuar aqui andando dentro dos buracos, que o seu carro fica ali? A decisão é sua, a escolha é sua. Nós trouxemos e mostramos o caminho, pavimentados. Aí só você que faz o que você quiser com as suas decisões. Eu precisei decidir por mim para hoje viver o extraordinário. Exatamente, é assim que a gente encerra, já clica ali no link, já chama a gente também, vai estar os nossos contatos para você vir com a gente nesse caminho de volta para a tua casa. Não tenha medo. A nossa casa é estruturada. É como se você voltasse para os braços da sua mãe. Que aqui nós somos Nesse aconchego. Nesse aconchego. E é isso que nós queremos dar para você, minhas queridas. Chega de viver nesse dilema, sozinha, pesado. Não é para ser pesado. A vida é leve. Leve com você 10, 10 do João. Abundância. Abundância em todas as suas áreas. Um beijo no seu coração. Beijo. E volte para casa conosco. Até semana que vem. Até.